As décadas de 80 e 90 no Brasil foram marcadas por um paradoxo fascinante. Ao mesmo tempo em que o país vivia a euforia da redemocratização e a explosão de novos gêneros musicais, a sociedade ainda era profundamente conservadora. Nesse cenário, diversos artistas utilizaram a música como uma ferramenta de expressão, resistência e afirmação de identidade. Nos anos 80, muitos artistas viviam sua sexualidade de forma aberta nos bastidores, mas a grande mídia tratava o assunto com tabus ou através de fofocas maldosas. A década de 80 também foi o auge da crise do HIV, o que infelizmente reforçou preconceitos e fez com que artistas masculinos, especialmente, relutassem em falar abertamente para proteger suas carreiras e vidas privadas. Porém, ao longo dos anos, eles foram se sentindo mais à vontade e falaram abertamente sobre a sua sexualidade. Vamos ver alguns exemplos. Então, pessoal, eu sou o Diogo e no vídeo de hoje nós vamos ver alguns cantores dos anos 80 e 90 que são LGBTs e você não sabia. Quem será que está nessa lista, hein? Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like, hein? E caso você queira ter um contato mais próximo comigo, me segue lá no Instagram, que é Diogando com 3 horas no final. E a palavrinha que você vai comentar hoje vai ser cantores. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho. E assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender com alguns. Marina Lima. Ícone da modernidade dos anos 80, Marina sempre tratou sua sexualidade de forma fluida e sofisticada. Ela é uma referência de liberdade comportamental para aquela geração. Ela é casada com Lídice Xavier. Essa questão da liberdade de opção sexual, nunca foi uma questão. Eu sempre tive muita liberdade. A questão sempre foi mais você ter padrões éticos, sabe? Isso era muito importante, ter caráter, ser uma pessoa direita, entendeu? Não com quem eu ia pra cama, não. Ninguém nunca me perguntou isso, entendeu? Só jornalista. Assim, Zélia Duncan. Assumiu publicamente sua homossexualidade e é casada com a designer Flávia Soares. Zélia é uma voz ativa na militância e na visibilidade lésbica no Brasil. Nando Reis. Nando se identifica como bissexual. Ele fala abertamente sobre ter tido experiências com homens e mulheres, tratando o desejo de forma livre e sem rótulos rígidos. Netinho. O ícone do axé dos anos 90 assumiu sua bissexualidade em 2010 em sua biografia. Na época foi um choque para o público do carnaval baiano, tradicionalmente visto como um ambiente muito machista. Como é que foi quando você se declarou bissexual no meio em que você vive? Essa recepção? Eduardo, a relação que eu tenho com o meu público de sempre é muito carinhosa. Eu sempre tratei as pessoas com muito carinho e recebo isso de volta. Eu casei, tive uma filha, me divorciei, me apaixonei por um homem, vivi um romance de 2 anos. Isso acabou, isso foi lá atrás. Voltei a viver minha vida normal, mas digo você, mesmo com a relação com ele, nunca tive vontade de ser mulher. Nunca. O trejeito que eu posso ter é feminina, porque a minha criação foi matriarcal. Quando meu pai morreu, quando eu tinha 9 anos, eu fui criado numa família de mulheres. Tenho 4 irmãs, mães, tias, tudo. Meu irmão, do segundo casamento do meu pai, morava em outra cidade. Então, quando eu me declarei bissexual, todo mundo me respeitou. E nunca dei margem para alguém falar de minha vida pessoal, porque eu nunca fiz nada para ninguém ver, dentro de casa. Eu mesmo não sabia. Ontem um assessor meu me falou. Por que não? Adriana Calcanhoto. Sempre muito reservada sobre a vida privada, Adriana foi casada por 26 anos com a cineasta Suzana de Moraes, falecida em 2015. Recentemente também teve um relacionamento público com a atriz Maite Proença. Kid Vinil, o herói do rock brasileiro e radialista, faleceu em 2017. Somente após a sua morte, o público em geral soube do seu companheiro de longa data, com quem viveu por quase 30 anos. Simone. Ela já foi alvo de especulações por décadas, embora Simone prefira não expor o nome em todas as entrevistas para preservar a privacidade. Fontes e colunistas identificam a sua companheira como a arquiteta baiana Adriana Jorge, de 57 anos. Joana. Joana sempre foi mais discreta, mas já falou abertamente sobre seus relacionamentos com mulheres. Patrícia Marques.
A ex-Trem da Alegria surpreendeu muitos fãs ao assumir sua homossexualidade em 2020, compartilhando fotos com sua namorada e declarando estar vivendo a sua fase mais autêntica. Então eu fui moldada como uma mulher heteronormativa, gostosona, ninfeta, né? Pela sociedade machista, que era super arraigada naquela época, né? E aí eu não acreditava em mim. Então eu tinha esses desejos, essas coisas de gostar. Então eu achava, não, isso... E aí foi dando errado. Foi dando errado, assim. Foi dando errado. Aí me separei. E aí eu comecei a fazer psicanálise. Foi quando eu fui trabalhando isso e chegou um momento que, depois do meu casamento, eu tive um namoro, e esse namoro também não deu muito certo. Namoro com um homem, homem. E aí eu falei, bom, então eu vou pensar, vou repensar e vou rever essa minha questão que não tá legal. E aí foi quando eu me abri para isso, assim, falei, não, então eu fiquei um tempo sozinha, aí falei, eu vou ver o que é, vou me lançar na pista. E aí, 8 meses depois, a Renata apareceu, uma amiga em comum nos apresentou, e eu, assim, fiquei muito em dúvida, fiquei meio... Lulu Santos. Em 2018, o último romântico, entre aspas, postou uma foto com seu hoje marido, Clebson Teixeira. A notícia foi recebida com uma onda de carinho pelo público, e Lulu passou a incluir essa felicidade em suas novas composições. Na verdade, antes da gente começar a se relacionar, eu tinha tido uma relação dentro de casa com outro homem durante quase 15 anos. E todos em volta de mim sempre souberam. O que faltou talvez um anúncio público. E que você não sentia necessidade disso. Eu até fiz de uma forma ou de outra, algumas vezes me foi oferecido. Eu sempre senti uma dificuldade em relação ao fato do coming out, assim. Porque sabe a pergunta, você é gay? Eu nunca ouvi alguém se perguntar, você é hétero? Por que a curiosidade é seletiva? Por que isso é discriminação, é o que se chama em português. Quando você discrimina um segmento para ser inquirido, sabe como? Então, essa é uma pergunta. Você é gay? Porque por muito tempo eu temia essa pergunta direta. Você tinha medo? Eu Receio? tinha medo de ter que responder e me dava um pouco de raiva também, porque sinto a discriminação na pergunta. Ângela Rorô. Uma das pioneiras, Ângela nunca escondeu sua sexualidade, sendo abertamente lésbica desde o início da carreira nos anos 70 e 80. A sua autenticidade abriu caminhos, embora tenha enfrentado muito preconceito na época. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Ela teve diversos relacionamentos públicos, um deles podemos citar com a Zizi Posse na década de 80. Em 2021, ela namorou Maiara Serra, que tinha apenas 21 anos na época. Infelizmente, ela faleceu recentemente aos 75 anos. Marquinhos Moura. Famoso pelo hit Meu Mel, não diga adeus. Marquinhos sempre foi uma figura que desafiou os padrões do gênero da época, com sua performance e voz, vivendo sua sexualidade de forma aberta no meio artístico. Tico Santa Cruz. Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, revelou ter sexualidade fluida e livre, o que significa que suas atrações podem mudar de tempos em tempos. Embora ele seja casado com uma mulher há anos e não se considera gay, mas aberto a diferentes experiências e sem preconceitos, como ele mesmo expressou nas redes sociais em 2021. Sidney Magal. Sidney Magal se definiu como bissexual e recentemente ele declarou que todos somos seres desejantes e que, embora seja casado com uma mulher há décadas, já sentiu atração e teve desejos por outros homens, tratando o assunto sem tabus. E aí? O que acharam? Você é bissexual? Exatamente. Eu me dou o direito de dizer que eu sou, apesar de nunca ter experimentado nenhuma experiência bissexual. É o fato de você entender que você é um ser humano, que você tem desejos, que você se emociona com pessoas e que você tem o direito, se você tiver uma vida que não vá ofender ninguém, você tem o direito de se direcionar para esse prazer que você quer ter. E esse prazer pode ser com pessoas do mesmo sexo ou não. Mas você já teve esse desejo? Não, eu já tive. Isso, antes até de eu ser conhecido como Sidney Magal, eu tive um grande amigo, ele era argentino, era bailarino da TV Globo, e ele era uma pessoa tão cativante, tão emocionante, que eu comecei a duvidar da minha sexualidade. Eu digo, gente, eu acho que eu não sei.
Então é isso, pessoal. Vocês sabiam que esses ícones dos anos 80 e 90 eram gays ou lésbicas? Qual que mais te surpreendeu, hein? Me conta aí nos comentários, né? Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!